Representação de linhas escondidas no Revit. Para este tema, nós temos algumas possibilidades para que possamos então representar as linhas escondidas dentro da ferramenta em nossas vistas. Para isso é importante entender alguns conceitos já embutidos na visualização do Revit, que é importante então dominarmos para então conseguirmos ter com sucesso a representação desejada. Importante saber que numa planta ou numa vista, nós podemos fazer a projeção das linhas escondidas na vista a qualquer momento. Nós temos, no caso, a nossa elevação, nós temos aqui no caso um recurso nas propriedades que são mostrar linhas ocultas. Por padrão, ele não representa então as linhas ocultas. Caso a gente deseje fazer a representação das linhas ocultas sem discriminação do que vai ser representado em projeção, nós podemos então passar este campo do valor por disciplina para todos. Neste caso, então, teremos a representação de todos os elementos que estão ocultos na nossa vista. Este recurso ele estará disponível em todas as vistas. Então, por exemplo, se nós formos numa planta de piso, onde nós temos aqui na planta de piso a representação de algumas janelas, mas ainda nesta vista também nós temos, mostrando no 3D, nós temos também um outro elemento que está fora do nosso plano de corte. Então lembrando, que a nossa planta de piso ela é configurada para nós enxergarmos a partir de 2,30 m de altura, no plano de corte de 1,20 m até a altura zero do nível. Esse é o padrão de uma planta de piso. Podemos então acessar na planta de piso aqui o recurso e verificar então esses padrões já definidos. Na opção faixa da vista, nós temos a opção aqui, editar, vista a partir do topo, 2,30 m, plano de corte 1,20 m, até a altura zero do nosso nível. Então, é o que ele mostra. Como então no nosso caso a ventilação ali está fora do plano de corte, que ele é representado como uma esquadria, ou poderia ser uma própria esquadria, propriamente estar em outro nível da planta de piso, em outra altura do plano de piso, fora desse range, talvez ele não vá fazer representação. Muitas vezes nós temos a possibilidade, então, na própria planta, de utilizar o recurso mostrar linhas ocultas e passar então para a opção todos. Novamente, então agora nós teremos a representar de uma forma simples daquela janela que está oculta naquele nível ali da planta de piso. Então essa é uma situação interessante, viável para a representação daquele elemento que não está em projeção. O tamanho da linha tracejada ele é regulado pela escala de representação gráfica. Então nós temos ali a linha tracejada representada. O problema é que muitas vezes ele vai demonstrar linhas tracejadas em outros locais que não são de nosso interesse, outros elementos que talvez não sejam de interesse mostrar as linhas tracejadas. Então este recurso ele pode ser aplicado, mas com o usuário tendo esse cuidado que, dependendo da situação, esse recurso já não será mais viável. Uma outra forma de nós representarmos as linhas tracejadas escondidas no nosso projeto de um elemento, podemos demonstrar aqui na nossa elevação. Nós temos a representação de todas as linhas tracejadas nesta elevação sul, que nós passamos para a propriedade de mostrar linhas ocultas. Nós podemos então voltar para a opção por disciplina. Ainda nós temos aqui a necessidade, uma demanda de mostrar apenas aquela parede cortina que está hospedada na nossa alvenaria tracejada. Não nos interessa os outros elementos que estão em projeção aqui, estão ocultos, demonstrar. Então podemos fazer a representação individualizada do elemento a qualquer momento no nosso projeto. Então, para ficar bem claro, na planta do terreno, nós estamos enxergando a partir da elevação sul a topografia, esta parede, e atrás dessa parede nós temos umas esquadrias, ou seja, que foram modeladas a partir do comando parede cortina. Nosso interesse então é, na elevação sul, enxergar aqueles elementos que estão ocultos e apenas eles. Para que a gente possa então usufruir desse recurso mais individualizado, nós podemos então utilizar
a opção na aba Vista, a opção Exibir linhas ocultas, ou então até mesmo depois remover as linhas ocultas. Então nós temos que primeiramente selecionar o objeto, né, que vai fazer a projeção e o elemento que vai estar representando essa linha oculta. Então primeiro, no nosso caso, teremos que selecionar a parede, e depois que selecionarmos a parede, nós temos que selecionar a parede cortina, né, as esquadrias que estão na profundidade. Para que a gente tenha acesso então à seleção dos elementos nesta vista, uma opção interessante é utilizar, quase em nenhum momento nós temos a necessidade de utilizar, supostamente em alguns casos, e esse seria um caso necessário, utilizar a estrutura em arame, porque a estrutura arame vai dar a condição de nós selecionarmos a parede que está na frente e também o elemento que nós desejamos fazer a representação gráfica no nosso projeto, que é este elemento que foi modelado com a parede cortina. Então, como é que funciona? Primeiro nós vamos selecionar a parede, que é o que vai fazer a representação do elemento que estará tracejado logo a seguir. Então, exibir linhas ocultas. Selecionamos a opção. Agora, logo a seguir, selecionamos a parede. E logo após a seleção da parede, nós podemos selecionar agora o elemento que desejamos representar ele com a linha oculta. Neste momento, então, nós temos a configuração finalizada. Podemos dar um S para cancelar a opção e agora passamos novamente para a representação da linha oculta. Então agora nós temos o elemento em projeção com a linha tracejada e individualizado, conforme representado ali. Se ainda desejamos fazer a representação deste elemento também através da nossa topografia, podemos repetir a mesma operação. Exibir as linhas ocultas, selecionamos agora a topografia, que é o que está à frente daquela representação, e agora logo a seguir a nossa esquadria que foi modelada por uma parede cortina. Clicamos novamente, nós temos agora também a representação sobre a nossa topografia deste elemento. Então é uma situação que pode funcionar sim para a grande maioria dos casos onde que o usuário tem como então fazer de forma individualizada a representação de todo o elemento com a representação do tracejado. Então essa é uma opção também viável. Entretanto, ela não seria aplicável no caso na nossa planta de piso, se nós quiséssemos então fazer então a representação da nossa esquadria, porque ela está fora do plano de corte. Ainda assim ela não mostraria para nós a representação, né? Mesmo que nós coloquemos aqui, né, para que enxergar por disciplina, selecionar a parede e depois a nossa esquadria, que seria a nossa ventilação, para fazer a representação, este recurso não é viável. A exceção é exatamente nessa situação, porque neste caso, este elemento ele está fora do nosso plano de corte e ainda assim ele não será representado. Para isto, eu gosto de uma solução para essa situação que pode atender todos os casos, no caso de representação de uma esquadria que esteja realmente, né, nessa projeção da linha escondida, utilizando um recurso combinado que é criar uma planta de região apenas naquele local. E a partir daí, vamos falar que aquele elemento nós gostaríamos de representar ele com uma linha tracejada. Então primeiro nós temos que enxergar realmente, como se fosse num plano de corte, aquele elemento que está, né, em plano de corte. Então dizer para o Revit que nesta região nós vamos mudar o nosso plano de corte para passar a enxergar a esquadria. Então o primeiro passo seria esse. Após o enxergar essas linhas da esquadria com a linha contínua, nós podemos mudar a propriedade dela para que então possamos enxergar ela com uma linha tracejada. Então, da seguinte forma, nós podemos, na opção vista, criar então uma planta de região de planta, tá? Selecionando e desenhando onde que acreditamos esteja ali a nossa esquadria, o nosso elemento que desejamos fazer a representação, que está hospedado na parede. Então ele está nesta região. Nesta região, então, nós vamos ter um plano de corte diferenciado. Então eu vou reduzir então a altura do nosso plano de corte, aqui ó, range da vista, apenas nesta região para, por exemplo, 50 centímetros. Já nesta região nós já vamos enxergar a ventilação. Ok. Finalizamos o comando, nós vamos passar a enxergar aquele elemento agora como se ele estivesse realmente no nosso plano de corte a 1,20 m, só que ele está realmente na altura
30 em relação ao nível. Como o elemento ele tem uma altura de 61 centímetros, ele está fora do plano de corte. Então nós criamos esta planta de região para então que a gente possa agora enxergar o elemento. E agora sim nós podemos mudar a propriedade apenas nesta vista desse elemento, utilizando um outro recurso também disponível no Revit para mudar a representação gráfica do elemento. Então nós podemos então agora acessar na aba modificar o recurso que nós temos no painel Vista, que se chama manipulação dos estilos de linha, o atalho LW. Clicando neste elemento, então nós podemos selecionar os elementos que nós queremos representar com uma representação gráfica distinta, projeção ou, por exemplo, aqui linhas ocultas. Linhas ocultas, então selecionamos os elementos agora que desejamos mostrar como linha oculta, que seria a nossa linha tracejada. Clicando nos elementos, então nós podemos então também agora representar a nossa esquadria que está fora do plano de corte padrão com uma linha tracejada também, se for essa a necessidade. Então é um recurso mais completo. No caso da janela, ele exige que nós então criamos uma planta de região diferenciada para que a gente possa enxergar o elemento de fato, e após esse elemento estar sendo visual, nós podemos então acessar o comando LW, manipulação de estilo de linha, e este recurso estará então agora, a partir da mudança da característica do elemento, ele estará então com a linha representada no padrão, então também tracejado para representar que ele está em projeção. A linha tracejada da planta de região ela não será impressa, ela fica na cor verde e ela nunca será impressa, então não podemos nos preocupar. Se tirar aqui e colocar a espessura de linha, então agora nós podemos enxergar o elemento com uma escala aqui de 1:25 com as espessuras de linhas já com a linha tracejada representada. Então este recurso ele é mais completo e ele pode ser aplicado de uma forma bem ampla. Por exemplo, eu estou nessa planta de piso aqui, vamos colocar aqui na opção linha oculta, e eu posso então aqui pedir para representar as nossas linhas que estão no nível acima, ou que poderia ser, por exemplo, um beiral de telhado, Então nós podemos pedir para fazer no range da representação, nós podemos então na faixa do nível base pedirmos então para visualizar no nível que nós estamos, que é o nível 1, e visualizar o nível 2, que é o nível acima. Neste momento a gente já vem com a opção da subadjacência ou em meio tom da planta acima. E estes elementos nós podemos também representar eles com o mesmo comando numa outra representação gráfica. Selecionando a opção LW, pegando a opção oculta, então clicando nós temos então também a representação, no caso porque foi selecionado, a nossa linha oculta representada no nosso elemento, clicando e mudando as propriedades do elemento sem muita dificuldade. Então é uma outra situação viável também e mais completa, que é possível aplicar em qualquer vista esta representação gráfica, desde que nós então a projeção deste elemento, desde que ele esteja visível na vista, nós podemos mudar a propriedade do elemento. Então uma terceira opção que foi aplicada também na nossa planta de piso para a representação da nossa esquadria. São as principais opções que nós temos então para a representação de linhas tracejadas. Nem todas as famílias elas têm configurado linhas ocultas na esquadria, Então este elemento nós também temos configuração da subcategoria de uma janela, as linhas ocultas. O problema é que nem sempre as empresas ou quem desenvolve a esquadria acaba criando linhas ocultas para representar isso de uma forma automática. Então, neste caso, nós temos que recorrer a processos um pouco mais manuais, mas sem perder, é claro, toda aquela liberdade na graficação que nós temos no desenho como o AutoCAD. Aqui nós também conseguimos atingir sem problema nenhum. Uma opção final também para mudar a representação gráfica de um objeto numa vista é selecionar este objeto que desejamos mudar a representação gráfica. Nós temos com o botão da direita a opção sobrepor gráficos na vista, para toda a categoria daquela parede selecionada ou por elemento, que é o nosso caso aqui, que seria aquela parede. Neste caso, nós temos então como mudar todas as propriedades do elemento de representação gráfica apenas nesta vista, mas bem voltada à representação de materiais, linha de corte, aqui nós temos também mudança de padrões do nosso elemento. Então, por exemplo, linha de corte aqui, pode dizer também que eu quero uma linha pontilhada.
e aplicar também, ó, nós temos a linha pontilhada apenas naquele elemento ali. Então, uma outra opção que também, isso para qualquer elemento, tá? Nós temos essa opção também. Entretanto, é importante, se fosse o caso de usar esse mesmo recurso de sobrepor gráficos na vista, ainda para usar esse recurso seria importante que o usuário criasse, né, nessa janela aqui, criasse a planta de região, para passar a enxergar ela. E aí sim poderia também, no nosso caso, poderia, representando aqui, simulando o exemplo que foi demonstrado, se nós viermos aqui inserir a mesma ventilação ao lado, ela está visível aqui na altura de 90, vamos colocar ela com 30, exatamente igual a outra. Então essa seria uma opção também viável, mas importante que esteja, né, uma planta de região aqui no caso da esquadria representada. Nós podemos então agora selecionar aquele objeto que desejamos mudar a representação gráfica, com o botão da direita, sobrepor gráficos na vista, por elemento também, né? E aí nós temos aqui também a linha de corte, colocar então um padrão que nós desejamos para representar a linha tracejada. Então um terceiro método também possível para fazer a representação da linha tracejada no nosso projeto também. Esperamos que tenha sanado todas as possíveis dúvidas com relação à linha tracejada e continuamos à disposição.